Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, e a partir do versículo de número 7, 8 e 9. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi em meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso mais. Para não perder o costume, se assente dando glória em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, para mim, é um dos livros mais belos da Bíblia Sagrada. Para quem gosta de ler a palavra, para quem gosta de se debruçar a palavra do Senhor, compreende e entende que a Epístola aos Romanos é um tratado teológico diferenciado que dentro da Bíblia Sagrada a gente não encontra. Para quem gosta de meditar na palavra do Senhor, também vai entender que o livro de Jó contém muitas revelações. Isaías contém muitas informações. Mas Jeremias, ele foi levantado em uma época muito caótica dentro da casa de Israel. Os irmãos sabem que o projeto que Deus havia dado para Israel não era uma monarquia, mas sim uma teocracia. E os irmãos hão de convir que na época do sumo sacerdote Eli agora vai envelhecer, e a Bíblia, ela diz que ele deixa o pecado adentrar dentro da casa de Israel. Em consequência, o povo começa a clamar por um libertador, e Deus assim atende. Segundo a narrativa bíblica, Deus vai tratar com Samuel, e Saul agora ele é coroado como príncipe de Israel. Engane-se quem diga que Saul ele foi coroado como rei de Israel, mas a tradução bíblica da Bíblia King James vai dizer que ele havia sido coroado como príncipe de Israel. Mas a Bíblia diz que nesse período aqui, Saul então, ele não quer saber da glória, da presença, da unção e do poder de um Deus que havia o tirado do anonimato. Saul então, ele se desvia da presença do Senhor, e a Bíblia diz que Deus, ele começa a procurar outro para o colocar em seu lugar. É nesse contexto que Davi ele é achado por Deus. E quando Davi ele é achado por Deus, o que me chama a atenção é que na mesma hora que Samuel ele consagra a Davi não como príncipe de Israel, mas sim como rei de Israel, automaticamente a unção que havia descido sobre Saul havia se retirado dele e agora havia chegado sobre Davi. Saul então ele é atormentado e Davi agora ele é coroado rei. Os irmãos vão entender que vai passar os anos e Saul então ele vem a falecer, e Isbossete ele é coroado como o segundo rei de Israel. Há quem diga que Davi ele havia sido coroado como o segundo rei de Israel,
Mas a narrativa bíblica nos informa que Isbossete havia sido coroado rei de Israel e Davi havia sido coroado rei lá em Hebrom, em Jerusalém. Mas a promessa que Deus havia feito para Davi era que ele havia de governar sobre a face de Israel. Isbossete não passa mais do que um ano no trono, e Isbossete ele vem a falecer, e todo Israel por unanimidade vai aclamar Davi agora como rei de Israel. Os irmãos entendem e compreendem que a glória do Senhor havia descido sobre Israel de uma maneira peculiar, e a glória de Deus, quando desce naquele local, Davi vai abrir a boca e vai dizer: do que adianta ter ouro, ter glória, ter prata, ter unção, ter poder, se a presença de Deus não for sobre a minha vida? Então Davi ele vai fazer aquilo que Saul não fez, e ele vai buscar a presença do Senhor, trazendo a arca de volta para dentro de Jerusalém, e a glória retorna para a casa de Israel. Mas o texto sagrado fala que Davi, quando ele envelhece, ele cai na besteira de pecar com uma mulher por nome de Batseba. E quando ele peca com esta mulher, segundo o texto sagrado, a maldição agora vai adentrar dentro de Israel. Mas não adianta Davi apenas pedir perdão. Por quê? Porque segundo a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 51, também está registrado Davi rasgando o coração e pedindo perdão a Deus, e Deus dizendo para Davi: Davi, eu lhe perdoei de tudo, porém a minha espada vai ficar sobre a tua casa. Então neste período aqui vai nascer um menino por nome de Gideías, chamado de Salomão. Salomão então agora ele vai crescer, e Deus está de olho em Salomão. Davi vai envelhecendo, e Davi agora já é um idoso, e diz o texto sagrado que chega um momento de passar o reinado. Mas o texto diz que a casa de Israel, ela começa a entrar em uma tribulação. Por que, irmão Fabrício? Porque a Bíblia diz que a família de Davi havia se destruído de uma maneira peculiar. Mas quando eu observo dentro da Bíblia Sagrada, Davi havia aberto a boca e havia dito para Batseba: olha, o menino Gideías Salomão, ele vai se assentar no meu trono, é ele que será o próximo rei, ele vai governar e ele vai fazer tudo aquilo que Deus havia determinado. Mas Davi, ele tem no seu coração levantar um templo, mas Deus, ele não deseja isso para Davi. E quando Davi, antes de falecer, ele chama a Salomão e ele vai dizer: Salomão, medita na palavra do Senhor pelo dia, pela tarde e pela noite, para que o teu reinado ele venha a crescer. Os irmãos sabem que quando Davi ele morre, Salomão então ele é coroado rei. Salomão agora ele sabe que para ele abrir o testamento de Davi, primeiro ele tem que fazer uma limpeza dentro da casa e remover todo o traidor. Os irmãos vão me convir que a Bíblia ela me instrui que Salomão, assim que ele assume o trono, a Bíblia Sagrada fala que Salomão ele começa a dar algumas ordens, e a primeira ordem que ele dá é para que venha matar a Joabe. E segundo a narrativa bíblica, ele também vai abrir a boca e ele vai dizer: a partir de agora eu não quero mais o sumo sacerdote Abiatar dentro de Jerusalém. A ordem havia sido dada e a matança começa dentro de Jerusalém. Para Salomão se assentar no trono, primeiro tem que fazer uma limpeza. Para Salomão tomar posse daquilo que Deus havia dado, Deus tem que fazer uma limpeza. A Bíblia diz que o sacerdócio é limpo, a glória desce. Mas quando Salomão ele morre, olha o que acontece: a glória de Deus havia descido de uma maneira tão grande, mas tão grande, que a casa de Israel agora já não quer mais Roboão como rei, e o reino se divide em duas partes: reino norte, 10 tribos com a sua capital em Samaria, reino sul, 2 tribos com a sua capital em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o reino norte caiu para
paganismo, e o Reino Sul seria a menina dos olhos do Senhor. Deus havia feito uma promessa para Davi, e havia dito para Davi: ei Davi, eu vou dividir a casa, mas por amor ao teu nome, eu vou deixar apenas 2 tribos na palma da tua mão. É assim que começa. O Reino Sul começa pegando fogo, a glória descendo, a unção descendo, mas o pecado, ele sempre vem adentrando dentro de Israel. E quando eu observo dentro da Bíblia, o pecado, ele gera 2 consequências para a casa de um cristão. O primeiro é o afastamento de Deus, e o segundo é a morte espiritual. Deixa eu começar. Pegue na mão, seu irmão. Eu sei que tem gente que não gosta, irmão, mas pegue na mão, seu irmão, balance ele e diga para ele: o pecado, ele gera o afastamento de Deus, e ele gera a morte espiritual. Mas hoje o Senhor lhe trouxe aqui para falar com você que o pecado, ele não vai habitar mais dentro da tua casa, porque a glória, ela chegou lá dentro da sua casa, e a glória é o próprio Senhor adentrando na sua casa e dizendo: a casa é minha, o povo é meu, quem faz sou eu, quem levanta sou eu, quem habita sou eu vou trabalhar na casa e vou mostrar que eu ainda sou neste negócio, eu ainda sou neste negócio. A Bíblia Sagrada fala que é neste período entra rei e sai rei, entra rei e sai rei, e quem agora está sentado é um homem por nome de Manassés. A Bíblia Sagrada fala que Manassés foi o rei que mais reinou dentro de Jerusalém. Manassés reinou cerca de 51 anos dentro de Jerusalém. Observe que é nesse período aqui que é levantado um homem por nome de Jeremias. Jeremias, quando ele é levantado, Jeremias, quando ele é achado, Jeremias, quando Deus o observa, aonde ele está? Em uma aldeia sacerdotal por nome de Anatote. Anatote, dentro da Bíblia, era terra de traidor, aonde Deus havia dito para Salomão expulsar Abiatar. Abiatar vai para aquela terra de Anatote, e quando ele chega lá, era uma terra de sacerdócio. Agora presta atenção, porque todo sacerdote, ele tinha um ofício. E qual era o ofício? Oferecer para Deus, glorificar a Deus e engrandecer a Deus. Mas Deus havia dito que ia fazer uma limpeza há muito tempo atrás, quando Deus olhou para a casa de Eli e disse: Eli, meu filho, eu vou fazer limpeza na casa, e do teu nome não vai sobrar ninguém. Eita Jesus, lá vem a glória descendo, e lá vem agora a limpeza. Quando eu observo dentro da Bíblia Sagrada, Anatote era terra de traidor. Uma vez ao ano, lá vinha o pai de Jeremias, Hilquias, para ofertar a Deus, e era mais ou menos assim. Toda vez que ele entrava em Jerusalém, olha como está na Bíblia, olhavam para aquela turma de sacerdote e dizia: é uma turma de traidor. Olhavam para aquela turma de sacerdote e dizia: não presta para nada, é uma linhagem apodrecida, é uma linhagem quebrada, é uma linhagem que não serve, é uma linhagem que não tem. É neste período aqui que lá vem chegando um jovem de aproximadamente 17 anos, adentrando em Jerusalém. E quando ele vai adentrando, olha o que diz a Bíblia, Jeremias capítulo de número 1. Jeremias, Jeremias, ainda antes que você existisse, eu já lhe conhecia, Jeremias. A palavra conhecer aqui é um hebraísmo. E o que é isso, pregador? Era Deus dizendo: Jeremias, quando você estava na barriga da tua mãe, eu já lhe conhecia. Quando a tua mãe e o teu pai ainda nem se conhecia, eu já lhe conhecia. Bota a mão no ombro do seu irmãozinho, balance ele e dá para ele: papai já lhe conhecia antes mesmo de você nascer. Enquanto você estava sendo gerado no útero, papai disse: eu já tenho um projeto para você, eu já tenho tudo assinado para você, eu vou fazer milagre na sua vida, para todo mundo saber que eu sou. Jeremias vem de uma linhagem que não serve para nada, que não
não presta para nada. Mas sabe por que eu gosto de servir ao meu Deus? Porque Ele ainda quebra protocolo. Aleluia. De uma família podre que não serve, que não presta, de alcoólatra, de cachaceiro, de prostituto. Aí o Senhor vai lá dentro da casa e diz: é você que eu vou usar, é você que eu vou usar, é você que eu vou usar. Aí alguém diz: mas não tem como usar ele, a família dele não tem nome, a família dele não é ninguém, ele não tem dinheiro, não presta para nada. Aí Jeová diz: mas eu vou usar ele, eu vou usar ele, eu vou usar ele, eu vou usar ele. Levanta sua mão no nome de Jesus. Levanta sua mão, levanta sua mão. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Aleluia. Jeová está falando com alguém aqui, está dizendo: a tua família, para os olhos do mundo, não serve para nada, não presta para nada. Mas Jeová hoje está dizendo para alguém aqui: eu vou levantar de dentro da tua casa para ser profeta, pregador, pastor e levita da minha casa. Jeremias é chamado, mas quando ele é chamado, olha o que diz a Bíblia, irmão. Jeremias capítulo número 2. O chamado vai começar. E quando o chamado vai começar, Jeremias, irmão, o Senhor começa a andar com um profeta, e o profeta começa a observar Jerusalém. E quando ele anda por dentro de Jerusalém, observe que Deus abriu a boca e disse: Jeremias, olha para dentro de Jerusalém. E o capítulo de número 3, Jeremias está observando o que, irmão? O pecado entrando lá. O pecado entrando lá. E Deus de lá de cima observando e dizendo: cadê o meu povo? Quando eu leio Jeremias capítulo de número 4, olha o que Deus está dizendo: Jeremias, o povo, aleluia, adora os deuses estranhos durante o dia todo, e quando é a noite, quer vir para mim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, achando que eu não vou fazer nada, diga para o povo, Jeremias, que eu vou descer com juízo. Diga para o povo, Jeremias, que eu vou descer com juízo. Jeremias está andando, e o Senhor leva ele para o templo. E o templo era o local mais sagrado de Jerusalém. Observe como está a Bíblia. E a história diz que sacerdotisas estavam aparecendo na porta do templo. Peraí, irmão, peraí, vamos segurar aqui. Sacerdotisa no templo? Não, irmão, não pode. Tem coisa estranha chegando, querendo entrar. E as sacerdotisas, quando a gente lê a história, eram prostitutas cultuais no templo, e elas ficavam na porta do templo com incenso à boca. E Deus de lá de cima observando e olhando e dizendo: Jeremias, eu vou descer. Jeremias, o povo acha que o templo é maior do que eu, mas o templo não vale nada perto de mim, porque sem a minha presença o templo não serve para nada. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Tem fogo estranho adentrando, aleluia, no templo. Pega na mão, seu irmão, pegue. Tem uma profecia aqui para você no nome de Jesus. Aleluia. O fogo, irmão, primeiro tem que cair no altar. Aleluia. Fogo que não cai no altar, irmão, é fogo estranho, irmão. O fogo primeiro cai no altar, e do altar vai para a igreja. Mas se vier da igreja para o altar,
é fogo estranho. Olha o que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, na minha casa só tem espaço para um fogo cair. E qual é, Senhor? A minha glória, a minha glória, a minha glória, a minha glória, a minha glória. Aqui na Coab Nova, aleluia, não tem espaço para fogo estranho. Quem fala aqui é o Espírito Santo. Quem habita aqui é o Espírito Santo. Quem se manifesta aqui é o Espírito Santo. E a última palavra ainda vem dele, ainda vem dele, ainda vem dele, ainda vem dele, ainda vem dele. A última palavra ainda vem dele. Prega, Jeremias, prega! Jeremias vai pregando, irmão. Mas quando eu chego no capítulo de número 13, observe o que diz a Bíblia. Deus disse assim: Jeremias, compra um cinto de linho de couro, cinja os teus lombos. E cinto, irmão, cingindo os lombos quer falar de honra. Olha o que Deus disse: anda por Jerusalém e apregoa. Quando todo mundo lhe vê, vai até o Eufrates, cava e enterra. Jeremias fez. Dias depois o Senhor disse: Jeremias, vai até o Eufrates, cava e pega o cinto. Aí olha o que diz a Bíblia. Jeremias, quando chega no Eufrates, que ele começa a cavar, aleluia, a podridão começou a subir. Aleluia. E Deus disse: cava, Jeremias, cava. E Jeremias começou a dizer: Senhor, está podre, está fedendo. Aí Deus disse: cava. Quando ele pegou o cinto na mão, ele disse: Senhor, não tem como andar com isso em Jerusalém. Aí Deus disse: assim eu te digo, Jeremias, assim está o meu povo, achando que tem honra, mas já não tem mais. Eu estou tirando a honra deste povo e trazendo a podridão. Sabe o que é que Deus estava dizendo? O que está em oculto, eu revelo. Parece que você não entendeu, irmão. Eu ainda sirvo a um Deus que revela o que está em oculto. Eu ainda sirvo a um Deus que revela o que está debaixo do pano. Eu ainda sirvo a um Deus, irmão, que revela aquilo que está fedendo e está apodrecido. Eu ainda sirvo a um Deus que abre a boca no céu e diz: cava, porque eu vou lhe mostrar aonde está a podridão, para você orar. E estes demônios vai ter que bater em retirada. Deixa eu entregar aqui algo, irmão. Pombagira dos infernos lá dentro da tua casa vai começar a bater em retirada hoje. Tranca-rua, Exu-Caveira, Pombagira, Treme-Terra, vai ter que sair tudo, irmão. Porque a tua casa, quem habita é o Espírito Santo. Ele está fazendo limpeza lá dentro da tua casa. Agora, sinta ele passeando dentro da tua casa, trabalhando e botando a mão naquele moribundo e dizendo para ele: eu estou te dando limite até agora, porque a partir de agora vai ter salvação. Vira pra calabraxaia, dará meu poder comandar. Vai ter salvação, irmão, lá dentro da tua casa. Vai ter. E eu vou profetizar, irmão, de olho aberto, irmão. Eu não sou muito de profecia, não, irmão. Aleluia, eu não sou cru, mas eu não sou muito de profecia. Mas eu vou profetizar aqui de olho aberto. Aleluia, hoje é domingo, sexta-feira. Aleluia, no culto de doutrina. Alguém da tua casa vai vir para esta igreja aqui, vai dobrar o joelho aqui, vai confessar os pecados e vai renovar a aliança com o papai. Vai, porque o Senhor está dizendo para alguém: botei o não sol dele hoje.
Hoje, estou trazendo. E não peça misericórdia. Vai vir quebrado, vai, mas não vai morrer. Vai vir quebrado, vai, mas não vai morrer. Vai dobrar o joelho aqui e vai ser. Observe, irmão, que a partir do capítulo de número 13 até o capítulo de número 18 é só o ai de Deus. No capítulo de número 18 tem um vaso goleiro. Nem vou entrar nessa história, porque tem pregador melhor do que eu, que prega melhor já pregou aqui. Mas no capítulo de número 19 Deus disse assim: Jeremias, compra uma botija de barro lá no campo da olaria e prega. Aí ele vai pregando. Aí olha como está na Bíblia. Quando ele chega na porta do templo de Jerusalém, ele pega o jarro e ele estoura no chão. Pá. E olha o que ele diz: assim diz o Senhor, assim como esse vaso se quebrou, assim estou eu fazendo com Jerusalém. Não vai ter mais remendo, porque eu vou quebrar. Quando ele fecha a boca, o filho do sacerdote presidente, Passu ou Farsu, saiu de lá de dentro. Irmão, isso aqui é em outra Bíblia. Fechou a mão e deu um soco na cara de Jeremias. Jeremias, quando caiu, Farsu abriu a boca e ele disse: quem é você para falar essas blasfêmias na porta do templo? Aqui é local santo. Jeremias olhou para o céu. Deus olhou para ele e disse: abra a boca, Jeremias, e diga que eu vou trabalhar na casa. Passu pegou Jeremias, colocou no cepo, deu uma quarentena de açoite, e a Bíblia diz: lançou ele dentro do calabouço. No dia seguinte, lá vem ele, tira o profeta. Quando o profeta saiu do calabouço, Passu abriu a boca e disse: aqui quem manda sou eu, você aqui não fala nada. Observe que Jeremias disse: assim diz o Senhor, a partir de hoje teu nome não será mais Passu. Teu nome será terror para ti mesmo e terror para a tua família. A partir de hoje, por causa do soco que tu me deste, e porque você duvidou da palavra, o Senhor vai entrar na tua casa e vai causar um reboliço, e vai descer alguém por causa desta palavra. Aí olha o que diz a Bíblia. Passou alguns dias, Jeremias já não suporta mais. Por quê, irmão? Porque a palavra que estava na boca dele era pesada demais. E ele abriu a boca e ele disse: Deus, a partir de hoje eu não prego mais, não falo mais. Ninguém acredita em mim, ninguém dá crédito em mim. Talvez você está aqui, irmão, e talvez você orou em casa e disse assim: na minha igreja ninguém acredita em mim, eu sou rejeitado por todo mundo, ninguém me quer perto. Aí Jeremias disse: Senhor, a partir de hoje a tua palavra da minha boca, ela não sai mais. Não tem como mais eu profetizar, falar mais no teu nome, engrandecer mais o teu nome. E Deus no silêncio, irmão. É por isso que eu amo a Bíblia, pastor Júlio. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio. Jeremias abriu a boca e disse: eu não falo mais, porque você me iludiu, e iludido eu fiquei. Tu foste mais pesado do que eu me tornei um opróbrio por todo Jerusalém, e ninguém me quer, todo mundo me cospe, me rejeita. Quando ele vai andando, observe como está na Bíblia,
Ele deu as costas, irmão, para Deus. Eu nunca vi, irmão, ninguém dar as costas para Deus e ficar por isso mesmo. Eu nunca vi homem nenhum dar as costas para Deus. Além dele lançar as lamúrias dele, deu as costas para ir embora. Só que ele esqueceu, irmão, que quem é chamado é diferente. Não tem para onde correr, não. Aleluia, não tem para onde correr, não. Não tem para onde ir, porque Ele vai lhe achar. Aleluia. E tem coisa nova preparada para ti nesta noite. Diz o Senhor para ti. Estou eu trabalhando dentro da tua casa hoje. Diz o Senhor. A partir de hoje, a minha presença está descendo dentro da tua casa de uma forma sobrenatural. E tu vais sentir a minha glória passeando pelo teu quintal, pela tua cozinha, pelo teu banheiro, pelo teu quarto, por todas as instalações. A partir de hoje, o aroma chegando na tua casa. Satanás não vai destruir, Satanás não vai botar divisão, porque a minha glória está naquele local, diz o Senhor. Vai, Jeremias. E eu já vou finalizar. Jeremias disse, deu as costas, se levantou para ir embora, mas quando ele vai embora, Deus desceu. Jeremias travou e ele disse, olha para o céu, e ele disse, Pai, não tem como andar. Por que, Jeremias? Porque o que está aqui dentro de mim é maior e está começando a queimar dos meus pés, está subindo. Eu quero ir embora, eu não quero largar. Eu quero largar a obra, eu quero largar a EBD, eu quero entregar a mocidade, eu quero entregar a igreja, eu quero entregar a obra. Aí o Senhor disse, não tem como, porque eu já te pesquei, eu já te lavei, eu já lhe dei um banho. Aí você está dizendo, mas eu quero ir embora, eu não quero mais, não está dando mais. Aí o Senhor disse, fogo, desce e começa a pegar ela agora. Vai incendiando o pé, vai incendiando o calcanhar, vai incendiando as pernas, vai subindo pela coxa, e você dizendo, eu quero ir embora, quero pegar até minha carta. Mas Jesus está dizendo, vai não, porque o que eu botei dentro de você é maior, e essa chama está voltando a acender. Tu vai voltar a ter prazer de vir para a EBD, de vir para o círculo de oração, de vir para a consagração, de vir para o culto de rua e principalmente para o culto de doutrina. Vai voltar a pegar fogo de novo. E eu estou vendo crente aqui, irmão, pastor, voltando a pegar fogo de novo. Voltando a pegar fogo de novo. Jesus, eu estava orando de tarde e o Senhor disse para mim lá na minha casa que ia acender crente de novo neste local. Pai, a tua palavra foi pregada conforme a revelação que o Senhor me deu. Pai, em nome de Jesus, Pai, começa agora, Pai, do altar, pegando fogo do altar, Pai. Eu quero seguir este altar, Pai, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. E do altar vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Sinta a glória de Deus aí, irmão. Você vai voltar de novo, você vai voltar a pegar fogo de novo. A glória de Deus chegou, chegou e chegou. Fique de pé no nome de Jesus. Irmão, eu não gosto de passar do horário. Se o Senhor me autoriza a banda louvar o hino, o Senhor me autoriza a banda louvar o hino. Pronto, a banda me ajuda aqui. Aquela irmã que louva abençoado, louva aqui com a banda em nome de Jesus. Olha a hora, bora, banda, bota aquele louvor abençoado, bora. Aleluia. Quem já pisou
Quem não é batizado com o Espírito Santo, faça assim com a mão. Faça assim com a mão. Pastor Juvino já passou a glória aqui. Que para ser batizado não é de boca fechada. Então feche seus olhos aí agora. E começa a dar glória a Deus e aleluia agora. Receba agora aí, irmão. No nome de Jesus. Este fogo que está no altar. Indo para a igreja. Pregando na igreja. Cita ele aí, cita. Abre tua boca agora. Receba o batismo. Receba o batismo. Seja cheia. Cheio. Cheia. Cheio. Cheia. Cheio. Abre a boca agora. Ele me espera agora. Receba poder. Receba poder. Receba poder. O poder caindo do altar. E indo para a igreja. Estou sentindo ele aqui. A mocidade, só a mocidade, só a mocidade. Pegue na mão do outro, vá, pegue. Pegue na mão do outro, só a mocidade, pegue na mão do outro. E agora a gente vai fazer um negócio de crente. Você vai fechar os olhos e vai começar a orar agora. Porque o Espírito Santo está passeando aí no meio de vocês. E está entrando dentro da casa de vocês. Aleluia. Vira para a calabra cheia, dará meu poder com manai. Vai salvar papai. Vai salvar mamãe. Vai salvar o irmão. Vai salvar vovó. Vai salvar vovó. O Senhor está dizendo, a partir de hoje, sinta a minha glória. Deixa pegar, irmão, deixa pegar. Deixa pegar, deixa pegar. Deixa pegar, deixa pegar. Receba poder, receba poder. Receba poder, receba poder. Receba poder, receba poder. Sinta a glória de Deus. Agora, agora, agora. Receba poder. A glória está caindo na igreja. Deixa pegar. Aleluia. Quem não é evangélico faz assim com a mão. Quem não é evangélico? Quem não é evangélico? Tem uma mulher ali atrás. Eu aprendi assim, amado. Não insistir no convite. Porque quem convence não sou eu. É a palavra de Deus. Através do Espírito Santo. Mas eu não posso devolver o microfone para quem é de direito, ao anjo desta igreja, ao pastor Juvino, sem lhe fazer um convite. Se você quer retornar para Jesus hoje, o Senhor está lhe chamando. Você poderia estar em outro lugar no domingo, mas você veio para a casa dele. Você honrou o convite de Jesus. E Ele está querendo trabalhar na sua vida. Aleluia. E na sua casa. E hoje é noite de firmar uma aliança com Jesus. Você não vai firmar uma aliança com o pregador e nem com o pastor. É com Jesus, o único Salvador.